Tem uma série que eu acabei de assistir a primeira temporada, que achei bem interessante e que dá para discutir algumas questões. É uma série chamada Greenleaf, tem no Netflix. Ela já está em 5 temporadas, ela foi lançada em 2016. E conta com dois atores de peso, dois atores que possuem Emmy. Um deles, inclusive, possui 2 Emmys e 3 indicações. Essa série ela é interessante para ser debatida por um seguinte aspecto. Ela trata de uma igreja grande, de uma grande igreja protestante, como essas grandes igrejas que nós temos no Brasil. Só que, evidentemente, por ser uma outra cultura, se trata de Estados Unidos, é uma igreja com uma cultura própria. Isso é comum lá, isso não acontece aqui no Brasil, né? Porque a estrutura sociológica é outra. É uma igreja de negros, né? Embora os negros aqui no Brasil também tenham sido historicamente marginalizados, de modo que os negros não assistiam às mesmas missas que as igrejas dos brancos, ou quando assistiam ficavam lá atrás, enquanto os brancos ficavam na frente da igreja. Nos Estados Unidos também os negros foram marginalizados dos cultos, de modo que eles acabaram formando igrejas próprias apenas deles, né? Todos os fiéis são negros. Isso realmente não aconteceu no Brasil, porque realmente a cultura e a forma com que a escravidão aconteceu no Brasil é bem diferente da que aconteceu nos Estados Unidos. E essa série é interessante porque ela mostra, então, o interior dessa igreja, né? Ela vai mostrar a estrutura por dentro da igreja enquanto instituição. É uma série em que vai mostrar uma família, que é a família Greenleaf, que é a fundadora dessa igreja, a igreja Calvary, Calvário em português, Igreja do Calvário. E essa família Greenleaf, ela funda então a Calvary e administra a Calvary. Quer dizer, o pai, o James Greenleaf, ele é o fundador e é o bispo dessa igreja, a autoridade religiosa máxima da igreja. Evidentemente, os outros membros da família acabam tendo funções também, embora mais ou menos administrativas, dentro da igreja. Você tem Jacob, que é um outro filho, que é o pastor, e posteriormente ele é afastado da igreja. Você vai encontrar a mãe, né, que é a esposa do James, que é Mia Greenleaf. Ela não é pastora, mas assume algumas funções administrativas, e cada membro da família possui funções administrativas, evidentemente todas inseridas com embasamento teológico. É como se, na verdade, é muito interessante, porque num ambiente familiar, por exemplo, e você vai ver, vocês verão se vocês tiverem curiosidade, e vejam que é bem curiosa essa série lá na Netflix, Greenleaf. Ela mostra que o próprio dia a dia da família, no ambiente doméstico, que é uma grande mansão que eles moram, né? É marcado por um ambiente estritamente religioso. E não é qualquer religião, é uma versão protestante vinculada à teologia da prosperidade, que é a mesma que as igrejas neopentecostais fazem aqui no Brasil. Ou seja, a graça de Deus se manifesta a partir da prosperidade material. É necessário que a prosperidade material se estabeleça entre os homens para que a graça de Deus se estabeleça, ou que, na verdade, a prosperidade é a marca de Deus entre os homens. Essa perspectiva ela é muito comum aqui no Brasil, né? E qualquer igreja de beira de esquina, vocês veem esse tipo de abordagem, e inclusive igrejas maiores, você vai ver a Igreja Universal tem esse tipo de abordagem, a Assembleia de Deus tem esse tipo de abordagem, e por aí vai.
E isso é representado na Calvary. Então, você vê que a própria casa deles é riquíssima. A irmã da Mia, que é a esposa do bispo, ela não concordou com a Calvary. Então ela se mostra a parte marginal da Calvary, porque ela acaba percebendo que a Calvary ela deixou de ser uma igreja e se tornou, na verdade, uma empresa. E vocês percebem isso realmente na igreja. Então, a preocupação da igreja não é a manutenção do reino nas pessoas, né? O estabelecimento do reino. O objetivo da Calvary é grana. É o que se vai dizer, né, lá na sociologia. Ele perde a função principal, assume uma outra função, e a igreja então passa a funcionar em função dessa outra função. Quer dizer, a graça de Deus, a salvação, ela perde a sua função principal, e a função principal passa a ser uma outra. Isso acontece em todas as instituições aqui que nós temos no país e na sociedade. Quer dizer, quando uma instituição qualquer ela é formada por um determinado fim, com o tempo esse fim se perde e ela passa a se preocupar unicamente com a manutenção dela. Então isso começa a perceber, a pensar, por exemplo, né, na Calvary. A função dela era a salvação, mas com o tempo ela perde a função salvadora e passa a se preocupar unicamente com a manutenção dela. Isso é muito discutido realmente em sociologia, porque a própria a manutenção dela, assim como todas as outras empresas, estatais inclusive, né, a preocupação delas é como ela vai se manter na sociedade, e não com a função principal dela. Então, se você passa a perceber uma estatal, por exemplo, sei lá, fornecimento de energia elétrica, né? A preocupação dela não é fornecer energia elétrica, mas a preocupação é como é que ela vai se manter dentro da sociedade. Isso acontece em todas as instituições, inclusive na Calvary, inclusive em todas as outras igrejas, inclusive a Igreja Católica também. Vocês veem escândalos que vão se formando dentro da Calvary, da estrutura da Calvary. Então, você vai ter abuso de poder, você vai ter abuso sexual, você vai ter corrupção, lavagem de dinheiro, vocês vão ver homossexualidade se inserindo dentro da estrutura de um dos membros da Calvary. Então, vocês vejam que é uma igreja, é uma instituição como outra qualquer. É uma instituição organizacional, é uma empresa como outra qualquer, com uma estrutura social como outra qualquer. Esse objetivo salvítico realmente ele se perde. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não posso deixar de falar, é a associação que eu vejo, por exemplo, entre a Calvary e Foucault, com aquela história de biopoder. Porque, vocês vejam, é uma igreja formada inteiramente por negros, né? A própria família Greenleaf é uma família toda de negros. Então, se por um lado, historicamente, nós temos os negros como sendo escravizados, sendo maltratados, açoitados por brancos, quando os negros eles conseguem fugir desse esquema e conseguem algum status social e econômico, inclusive, o que eles vão fazer é justamente fazer a mesma coisa que os brancos fazem. Vocês percebam que o modo de vida da família Greenleaf é exatamente o mesmo modo de vida de qualquer família branca aristocrática. Vocês vejam que as roupas são as mesmas, o modo de vida, a etiqueta é a mesma. É como se eles estivessem lidando um negro aristocrático tendo o mesmo modo de vida de um branco aristocrático nos Estados Unidos. Então, aquela história bem do biopoder, quando na verdade o que Foucault vai argumentar
inclusive com relação ao movimento LGBT, é que eles poderiam fazer de uma outra forma. Em vez de você copiar o modelo que está te dominando, você poderia criar um outro modelo. Em vez de você, do movimento gay, por exemplo, copiar o estilo de vida dos héteros, casamento, por exemplo, você poderia criar um outro estilo de vida, porque na medida que você copia, você está reafirmando. Se você quer a mesma coisa que os héteros têm, você está reafirmando o poderio deles, dizendo que o deles é melhor do que o seu. Na medida que o negro reafirma o modo de vida do branco, ele está reafirmando o modo de vida do branco. Você para de questionar e você reafirma aquilo. Eu acho que essa é uma crítica interessante que deve ser feita. E eu termino esse vídeo lembrando, por exemplo, aqui no Brasil, no site da UOL, em 2014, 31 de julho de 2014, ele fala, por exemplo, do atual Alafim de Oió, quando ele veio aqui no Brasil. Oió foi um reino na Nigéria, um reino mítico que foi fundado, fundado não, mas que na verdade um dos principais reis foi Xangô, né? O orixá Xangô, que quando esteve em terra, em termos míticos, né? Estamos falando de termos míticos, quando esteve em terra ele era um rei desse reinado, dessa população de Oió, que atualmente está dentro do país da Nigéria. É claro que a Nigéria hoje é um país presidencialista, então o reino de Oió, o rei de Oió atualmente, é apenas um cargo honorífico e religioso, mas nada disso. E é muito interessante que quando ele esteve aqui no Brasil, ele trouxe a cultura dele. Quer dizer, então você vai ver um rei, que lá entre eles o nome é Alafim, inclusive dentro do candomblé, vocês veem que Xangô, uma das qualidades de Xangô é justamente Xangô Alafim. O Alafim é o título honorífico do rei. Né? O Alafim de Oió, atual, que é o Alafim Lamidi ou Laiola III, acho que é assim que se pronuncia. Ele tem todas as vestimentas próprias dele, a cultura própria dele. Então, apesar dele estar na Nigéria, não estar nos Estados Unidos, mas vocês vejam que os brancos aristocráticos, em função da própria cultura local onde ele se estabelece, ele é diferente. É claro que lá ele é um rei tradicional, e aqui o Greenleaf é uma espécie de rei simbolicamente, mas é um rei que sofreu um processo de aculturação. Né? Ele sofreu influência da cultura aristocrática branca. O Alafim não sofreu. Mas vocês vejam que, na verdade, são negros aristocráticos, os dois, mas com culturas próprias. Um continua estabelecendo a própria cultura tradicional deles, enquanto o outro sofreu um processo de aculturamento, né? Aculturamento do branco que escravizou eles. E é muito curioso isso. Então eu termino esse vídeo deixando essas reflexões para vocês. Assistam a série, curtam o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Nos encontramos por aí e até a próxima.